me dá a foto, vai. Oh. Jura, Ana? Esse menino aí, ó. 1 ano e 7 meses. Qual o nominho dele, Ana? O Henrico. Esse garoto, 1 ano e 7 meses. Esse garoto foi encontrado morto. Menino, né, Ana? O Henrico. Foi encontrado morto numa rede, num campo de futebol, numa creche aqui na zona sul de São Paulo. Inclusive, a polícia começou a fazer a investigação para saber as causas dessa tragédia, né, que aconteceu com esse garoto no Sacomã. Eu queria, desde já, abraçar essa família, meus sentimentos, é uma coisa que corta o coração da gente. Eu recebi a foto, não dá para mostrar para vocês a foto de como encontraram essa criança. A gente não sabe se foi um acidente, se foi um crime contra essa criança, o que aconteceu. Inclusive, a doutora Fabiana está com a gente, Fabiana Rossi. Doutora, a senhora está me ouvindo bem? Fabiana, William Travassos. Olá, William, estou ouvindo sim. Ô, doutora, bom, a gente, quando recebeu essa notícia, né, dessa morte trágica, a primeira coisa que nós pensamos foi num acidente, né? A criança correu, ficou presa ali na rede de futebol. Essa é a primeira linha de investigação, doutora? William, nós recepcionamos essa ocorrência na manhã de ontem, uma ocorrência extremamente triste, uma ocorrência que deixou todos da delegacia extremamente consternados. É uma vida, um menino de 1 ano e 7 meses, um menino lindo, a família muito sensibilizada também. E a nossa linha de investigação já foi instaurado um inquérito policial, estamos apurando as circunstâncias desse óbito desse menino. O inquérito policial, ele apura se houve um homicídio culposo por parte dos responsáveis pelos cuidados do menino, em posse dos quais, sob a guarda dos quais o menino foi entregue na manhã de ontem. Sim. E a situação é justamente essa: o menino foi entregue pelos pais na UBS pela manhã e 1 hora depois, mais ou menos, os pais foram chamados já na UBS, não sei, foi chamado já na UBS do Sacomã, com o menino já sem vida, porque houve uma fatalidade. O menino, ele estava brincando numa quadra de futebol e acabou se enforcando na rede do gol, da trave, a rede que guarnece a trave do gol do campo de futebol desse SEI, e já chegou no hospital. Possivelmente, o exame necroscópico vai nos dar a hora exata da morte, mas possivelmente, ao que tudo indica, ele já chegou sem vida na UBS do Sacomã. Gente, isso é cruel demais com essa família. É uma loucura o que a gente está vendo aqui. Eu, como pai, nossa, eu fico imaginando como essa família recebeu essa notícia. Isso aconteceu no Centro Educacional Unificado CEL Meninos. Não é isso, doutora? Isso, no Sacomã, no bairro do Sacomã. Os 6 CEL Meninos. Com a senhora conversou com os responsáveis pela unidade. O que eles falaram a respeito desse local, do monitoramento dessa criança? Isso fica longe porque ele é pequenininho, né? Eu parto do princípio que deve ter uma área que eles ficam ali separados. Nessa manhã, havia 5 monitoras, 5 professoras para aproximadamente 35 alunos nesse campo de futebol. Esse campo de futebol é destinado justamente a atividades externas da creche. Havia 5 professoras. O Henrico, que é o menino, ele estava sob guarda de 2 professoras, então 2 professoras cuidavam da turma dele, aproximadamente 16 alunos dessa turma, e
fomos ao local, a equipe de investigação, nós estamos assim diuturnamente nesse local para poder entender a dimensão desse campo, como que esse menino conseguiu sair do campo de visão dos professores e sem ser notado. E ao que tudo indica, ele provavelmente enfiou a cabecinha no buraco da rede. Acreditamos que tentou se desvencilhar, não conseguiu e acabou acontecendo essa tragédia, morrendo enforcado. E a gente quer entender agora as circunstâncias disso. Estamos aguardando os laudos periciais, William, todos os laudos periciais que foram pedidos, pedimos exames completos, tanto no menino quanto no local do acidente. Já ouvimos cerca de 9 funcionários do centro educacional, meninos, 9 dentre diretores, todas as professoras que estavam presentes no campo de futebol, brigadista, segurança brigadista, auxiliar de educação que ajudou nos primeiros socorros. Levantamos imagens do ocorrido e principalmente do socorro dele, que foi realizado de forma rápida. Isso ficou muito claro no vídeo, mas as circunstâncias ainda são muito obscuras para nós. Então, a gente não pode simplesmente acreditar uma fatalidade isso. Então, e a gente precisa dar essa satisfação para os pais. Fabiana, você tem imagem do socorro? Você tem imagem do momento em que acontece? Tem alguma câmera que pega ali essa rede ou não? Não mostra o local específico? A gente, na imagem que capta a rede exatamente no momento do acidente, ainda não detemos. Estamos angariando esforços para conseguir essas imagens junto à empresa de segurança do SEI, mas temos imagens já do menino já enforcado, imagens do socorro do menino, mas a investigação ainda prossegue, ela é bem preliminar, ainda precisamos esclarecer muitos pontos, viu, William? E, doutora, assim que nos relatos, nós estamos falando de 5 professoras no campo, não é isso? Uhum. Nós temos um brigadista lá que ajudou nesse resgate da criança. O que os professores falavam? Ou seja, as crianças estão todas brincando ali e de repente, foi muito rápido, o relato é esse? Ou seja, quando a gente olhou, ele já estava ali na rede, foi isso? O relato que nos foi passado, na verdade, William, quem encontrou o menino na rede foi uma outra professora que não a professora da turma dele. Não foram as 2 professoras responsáveis pelo berçário, que é onde é a turma da faixa etária da vítima. Foi a professora de uma turma acima, que era de alunos de faixa etária superior. Então, ela informou que ela estava andando pelo campo, vistoriando se tinha algum buraco onde as crianças pudessem eventualmente escapar, algum orifício por onde as crianças pudessem sair. E nisso, ela voltando para o centro da quadra, onde estavam os outros professores, cuidando dos demais alunos, ela olhou para o campo, viu algumas crianças brincando e viu o Henrico suspenso. Achou inicialmente que ele estava brincando, quando ela se aproximou, aí ela se deparou com a cena do menininho já, segundo relatos já. Esse é o campo, né? Roxo. É um campo oficial, né? Então, assim, é um campo oficial... É um campo bem extenso. É muito extenso. Quantas crianças estavam sob a supervisão dessas 2 professoras? Havia no campo 35 alunos, mas dessas 2 professoras, entre 12 e 16 alunos estavam sob supervisão dela. Não ficou claro ainda, umas falam 12, outras falam 16, mas entre 12 e 16 alunos estavam sob a guarda, sob responsabilidade dessas 2 professoras, que são os alunos justamente do berçário, os alunos menores. Doutora, eu não tenho noção, né, do número ideal para você fazer um monitoramento desse. Eu não sei o que a regra, né, na educação diz em relação a esse tipo de coisa. Mas é muito comum a gente ter esse tipo de atividade extra-classe, né, ou longe da sala de aula, em área aberta. Você jamais vai imaginar que o teu filho está ali no colégio, na creche, brincando e que ele vai se enforcar numa rede de futebol. Tinha algum buraco nessa rede ou não? Ele colocou a cabecinha, a versão inicial é que ele conseguiu passar com a cabecinha dele na rede, doutor, é isso?
Na verdade, é o que a perícia ainda vai nos dar a causa-morte exata, mas a gente acredita, pela dinâmica, pelos relatos, pelos depoimentos, principalmente da professora que o A rede, ó. encontrou, é que ele havia colocado a cabecinha dentro do buraquinho da rede. Aí, Ou caiu, né, obviamente, doutora? Ou caiu e ou acabou. caiu, ou caiu também, mas aí, William, caiu e a cabeça encaixou bem no buraco. Acredito um pouco improvável. Acho que criança é muito levada, provavelmente enfiou a cabecinha para fazer graça e aí não conseguiu, talvez, se Meu desvencilhar, Deus. foi correr e aí a rede acabou enforcando. E você nota, William, que essa rede também, essa rede vai ser periciada e a gente quer a informação se essa rede, esse tipo de material que guarnecia essa rede é um material propício para uma creche, para um centro educacional infantil. A gente Então, precisa doutora, apurar tudo isso. Tem é, muitas perguntas que ainda carecem de respostas. eu sei que, assim, é um campo de futebol, né? E Uhum. que usavam como espaço para essas crianças. Mas, sendo um campo de futebol, eu acho que não passou na cabeça de ninguém que isso poderia acontecer. E infelizmente aconteceu. E aí o fato de acontecer isso com essa criança, dentro dessa unidade, onde os pais delegaram a esses professores, a essa diretora, a responsabilidade de cuidar daquela criança naquele período, e isso acontece, seja uma fatalidade ou não, mas alguém precisa ser responsabilizado por essa perda. É assim que a lei vê, não é isso? William, a gente evita fazer julgamentos antecipados, a polícia não nos cabe fazer julgamentos antecipados, mas o que eu posso te assegurar, a gente quer apurar a responsabilidade disso. A família merece que nós entreguemos uma resposta a eles. Isso eu prometi para a mãe do Henrico, no momento em que eu dei o BO da morte do filho dela. Eu falei, eu vou apurar até o último minuto o que aconteceu com o seu filho. E isso é o que nós vamos fazer, William. A gente, se existirem responsáveis por isso, eles têm que, obviamente, serão responsabilizados no rigor da lei. E é isso que a gente busca, uma resposta do que efetivamente aconteceu, se houve algum descuido por parte dos guardiões do menino, se houve alguma negligência por parte dos guardiões do menino, as circunstâncias em que essas crianças estavam soltas nessa quadra de tamanha extensão, nesse campo de futebol de tamanha extensão. Isso são essas respostas que a polícia está atrás. Bom, meus sentimentos à família do Henrico. 1 ano e 7 meses. O que eu posso é transmitir o mais puro amor para vocês agora, para que vocês consigam enfrentar esse momento difícil que vocês estão vivendo. Doutora Fabiana Rossi, delegada do 95DP Heliópolis, ela que tem esse trabalho também no social, é uma pessoa sensível a esses problemas. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Flagrante e fico imaginando como é para a senhora, como profissional de polícia, lidar com todos esses casos que batem na delegacia, né? Casos como esse do garoto, que com certeza isso fica reverberando na sua cabeça. Força, né? É o que a gente... Agradeço, William. É o que você acabou de falar. Antes de ser delegada de polícia, eu sou mulher e a gente tem a nossa sensibilidade, não tem como separar uma coisa da outra, o lado profissional e eu como mulher, a gente acaba misturando, a gente tenta não trazer para casa esse tipo de tristeza, mas num caso como esse, acabou com o nosso dia lá na delegacia, a delegacia está triste, mas ao A senhora mesmo lida tempo com a está muito tragédia humana, empenhada. né? A senhora lida com a tragédia Exato, humana. exato, E isso, exato. para a gente aqui também é isso. Quando a gente aborda no Flagrante esses casos, eu tenho casos aqui, ó, que acabam aparecendo na minha memória do nada, de coberturas, né, de temas que nós já abordamos. Quando a gente está falando aqui, às vezes eu lembro de um caso, como lembrei desse garoto Márcio, que morreu no subúrbio do Rio de Janeiro,
afogado numa piscina, a gente acaba lidando com um tema muito delicado, que é esse da segurança pública e em relação à criança, à prevenção. A gente agora precisa entender que o objetivo, às vezes, da tia chata não é ser chata, do tio brigão não é ser o tio brigão. Na verdade, é prevenção. E isso é importante. É a segurança, William. É a segurança das crianças. acima de tudo. É a segurança das crianças, acima de tudo. Fabiana, obrigado aí por atender mais uma vez o jornalismo da Jovem Pan. Muito obrigado, bom trabalho para a senhora. Transmita aí meu fraternal abraço a toda a turma do 95 e eu estendo esse abraço também aos moradores de Heliópolis que estão sempre acompanhando com a gente aqui. Muito obrigado, tá bom? Um abraço, doutora. Obrigado, William.